E aí pessoal, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Até então, em todas as aberturas de todos os vídeos do canal, você escutou eu falando aqui que nesse canal a gente sempre vai falar sobre pecuária intensiva. Mas nesse vídeo a gente vai acabar falando um pouco sobre pecuária extensiva justamente por conta do tema em específico desse vídeo, que vai ser uma comparação entre pecuária intensiva e extensiva. Nesse vídeo você vai entender a diferença entre as duas, vai entender quando você pode sair da extensiva e ir para a intensiva, quais as principais vantagens e desvantagens, e quais pontos você tem que tomar cuidado quando você está pensando em um processo de intensificação. Você já sabe, meu nome é João, e nesse canal aqui, tirando o vídeo de hoje, a gente sempre vai falar sobre pecuária intensiva. E lembrando que tudo que eu falo referente à pecuária intensiva está ligado diretamente ao método Pecuária 15.1, que é uma metodologia de trabalho que eu desenvolvi para intensificar qualquer fazenda de pecuária de corte e conseguir produção de R$15 mil por hectare dentro de um ano. Por isso, Pecuária 15.1. Mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, antes de começar eu tenho dois recadinhos rapidinho aqui. O primeiro é que se você gosta de dica rápida sobre pecuária intensiva, me segue lá no Instagram, lá eu posto praticamente todos os dias alguma coisa sobre pecuária intensiva e com certeza vai ser um conteúdo adicional que vai te ajudar, além desses aqui do YouTube. E o outro é que se você tem interesse em receber minha consultoria, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link, você clica, é um formulário, responde lá rapidinho, coloca todas as informações, quanto mais informação você colocar, melhor. Eu vou dar uma analisada e vou entrar em contato. E aí pessoal, como eu falei lá no começo do vídeo, a ideia desse episódio aqui é a gente fazer uma comparação entre pecuária intensiva e pecuária extensiva. Muita gente acha, quando a gente fala de pecuária intensiva, a gente está falando de drone, de trator, ou só de colocar um monte de ração lá no coxo. Não que essas coisas não sejam um tipo de intensificação, mas não é só isso que é intensificação. Não é só colocar um drone, ou não é só comprar um trator, ou não é só encher o coxo de ração que você está intensificando, ou pior, você pode até estar intensificando, mas talvez intensificando de uma maneira incorreta. Quando a gente fala de intensificar a pecuária, a gente fala de implementar técnicas, ferramentas, ações, ou simplesmente mudar o jeito de pensar com o objetivo de que a fazenda produza cada vez mais. Alguns exemplos, de intensificação: adubação de pasto, calcário, dividir em piquetes menores, colocar água encanada, aumentar o tamanho do coxo, mudar o hábito de pastejo dos animais, sair do pastejo contínuo e ir para o pastejo alternado ou rotacionado, pensar um pouco em melhoramento genético também, ajustar a suplementação ou até aumentar a suplementação dependendo do nível da sua fazenda. Mas de tudo isso que eu falei, o maior objetivo no final é produzir mais arrobas. Quando a gente fala de uma fazenda de pecuária de corte, a gente tem que produzir mais arrobas. É isso. Independente se sua fazenda é de cria, cria e recria, ciclo completo, só recria, recria e engorda, você tem que produzir mais arrobas. Se é uma fazenda de cria, é óbvio, você tem que produzir mais arrobas de bezerro. Se é uma fazenda de recria e recria e engorda, você tem que ganhar mais peso na recria, ganhar mais peso na engorda. E além de ganhar mais peso em cada etapa, você tem que ter mais animais ganhando peso, que isso vai traduzir em mais arrobas produzidas. E por que eu digo isso, pessoal? Porque tem muita gente que pensa, tem muito pecuarista que pensa, e até alguns profissionais do agro também, que só pelo fato da gente estar produzindo mais capim, de jogar qualquer adubo milagroso, ou de jogar um calcário milagroso, um calcário líquido, não sei das quantas lá, um monte de coisa que esse pessoal inventa. O pessoal pensa que só porque está fazendo isso, vai estar aumentando a produção na fazenda. Mas na verdade não, ele pode até aumentar um pouco a produção de pasto. Mas como eu disse, o nosso foco não é aumentar só a produção de capim. A não ser que você tenha uma fazenda que produz capim para cortar, ensacar e vender, você não tem que pensar só em produção de capim. Você tem que pensar em produção de arrobas. Então a verdade é que nem sempre, pelo fato de você estar jogando um adubo ou um calcário ou algum produto milagroso que existe aí no mercado, nem sempre você vai estar produzindo mais arrobas. A maioria das fazendas de pecuária de corte do Brasil já produzem bastante capim. A maior deficiência está em colher aquele capim que é produzido. E a gente falou bastante disso no vídeo passado. Se você não assistiu, volta lá depois que acabar esse vídeo e assiste. É um vídeo que vale a pena. No final dele eu dei uma dica para você começar a melhorar e mudar já o hábito de pastar. Aumentar a eficiência de colheita da sua fazenda hoje mesmo sem gastar nada. E aumentando a eficiência de colheita, você vai aproveitar mais o capim que já é produzido. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica ali depois do final desse vídeo e assiste que você vai entender melhor do que a gente está falando, beleza? Então, resumindo, isso que é pecuária intensiva, pessoal.
Se você achou que eu ia vir aqui dar um monte de técnica, um monte de dica de rotacionado, de suplementação, de coxo, de adubo, disso, de aquilo, não. Pecuária intensiva, intensificar a pecuária nada mais é do que pensar em colocar algumas ferramentas, algumas coisas, ou simplesmente o modo de pensar, né, com o objetivo de aumentar a produção de arroba da fazenda, beleza? Mas é claro que existem níveis de intensificação. Se você só dividir um pasto, pegar lá um piquete e cortar ele no meio, você vai estar intensificando? Sim, você vai estar intensificando porque você está pensando em aumentar a eficiência de pastejo. Consequentemente, você vai colher melhor aquele capim, e mais capim colhido significa mais arroba produzida. No entanto, só dividir um pasto no meio é uma intensificação de nível alto? Não. Você está começando a intensificar. E é normal, caso você nunca tenha feito nada para intensificar, dividir os pastos da fazenda no meio já vai ajudar em muito, dependendo de como está a eficiência de pastejo hoje. Então sim, você já vai estar intensificando, mas num nível ainda baixo, relativamente baixo. Agora, quando a gente fala das fazendas, por exemplo, que eu já presto consultoria, que já estão recebendo acompanhamento há alguns anos e estão já num nível mais avançado, a gente fala de pastejo rotacionado, pastejo rotativo, onde a gente troca o gado de pasto a cada 12 horas, 16 horas, a cada 24 horas, onde a garrotada come uma suplementação de alto consumo, onde o bebedouro está ali do lado do coxo para ele tomar uma aguinha limpa, onde a gente coloca 5, 6, 10, 12 garrotes por hectare. Isso já é uma intensificação com um nível um pouco maior. Mas para você chegar nessa intensificação de alto nível, você precisa primeiro passar por uma intensificação de baixo nível. É muito difícil a gente colocar tudo que precisa ser feito na fazenda de uma vez. A gente sabe que isso demanda custo, demanda investimento, demanda conhecimento, demanda tempo para você aprender aquilo lá, digerir e depois aplicar na fazenda e fazer aquilo rodar da maneira correta. Então começa devagar. Dividir um pasto no meio pode não ser a melhor forma, o maior nível de intensificação do mundo, mas já é um começo. Só pelo fato de você estar assistindo esse vídeo e tentando entender o que é uma pecuária extensiva, o que é uma pecuária intensiva, escutando um doido falar sobre manejo de pasto, dividir o pasto no meio, você já está mudando um pouco o formato de pensar e eu tenho certeza que isso vai, no final, resultar em mais arrobas produzidas para sua fazenda. Então, só pelo fato de você estar assistindo o vídeo e tentando mudar o jeito de pensar, você já está intensificando uma parte da sua fazenda. É óbvio que depois de assistir vídeo, depois de assistir palestra, depois de ler livro, depois de fazer curso, ver um monte de aula, não basta só isso ficar dentro da sua cabeça. Você tem que terminar esses conteúdos e tem que aplicar na fazenda. Isso é uma das coisas que eu faço nas minhas consultorias, né? Além de repassar essa parte do conteúdo para o cliente, a gente ainda ajuda a implementar. Define qual é o melhor momento, define o que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quanto vai gastar, quanto vai retornar. Isso são tudo coisas que a gente faz na consultoria, beleza? Já a pecuária extensiva, pessoal, é aquela pecuária tradicional que a maioria aqui conhece. É aquela pecuária com pastos grandes, pasto sujo, um monte de boi, um monte de vaca espalhada naquele pasto enorme, que a gente coloca o gado lá e vai buscar só daqui 6 meses, daqui 1 ano. Isso é um cenário de uma pecuária tradicional, de uma pecuária extensiva, que infelizmente ainda é a maioria de todo o nosso país. Ah, João, mas meu avô, meu pai, eles sempre fizeram desse jeito, a fazenda sempre foi assim, a gente viveu disso. Meu avô criou meu pai me criou, tudo tirado da fazenda, e a gente sempre fez desse jeito. Por que que eu tenho que intensificar? E a resposta é simples, pessoal. Você tem que intensificar porque você tem que produzir mais. Você tem que produzir mais porque hoje as outras atividades estão te pressionando para produzir mais. Se a gente for fazer um estudo da rentabilidade, do que as fazendas deixam, né, de margem, de realmente de dinheiro no bolso do dono do produtor, 99% das fazendas do Brasil seria mais viável vender a fazenda, vender o gado, vender o maquinário e colocar na aplicação, que vai estar atrelada a CDI, a taxa Selic, enfim, independente do que for, 99% das fazendas vão estar nesse cenário, que é mais fácil, que seria mais rentável vender tudo e colocar no banco, numa aplicação atrelada a algum índice, do que tocar a atividade. Além disso, o cara da lavoura, o cara da agricultura, o cara da soja, do milho, da cana, do eucalipto também está aí do seu lado, batendo na porta, pedindo para arrendar. E você está vendo todos os vizinhos arrendando, todos os vizinhos deixando a atividade. Por quê? Porque é uma pecuária extensiva, porque é uma pecuária que não dá muito dinheiro. E se você já vem há gerações conduzindo essa fazenda, conduzindo essa pecuária,
eu imagino que você tenha algum apreço pela atividade. E também imagino que você não queira ser expulso dela. E infelizmente, se você continuar conduzindo a pecuária como seu avô conduzia, como seu pai conduzia de forma extensiva, os resultados não vão ser melhores. Então, cedo ou tarde, você vai acabar sendo expulso ou da sua fazenda ou da sua atividade, porque economicamente não vai mais valer a pena você estar ali. E quanto antes você começar a fazer isso, melhor, porque a pecuária é uma atividade de ciclo longo. Você faz hoje para colher daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então não deixe chegar no último ano para que você comece a intensificar agora. Talvez não vai dar tempo. Então quanto antes você começar a intensificar, melhor. Tá bom, João, você já me convenceu. Agora eu entendi que eu preciso intensificar. Mas por onde que eu começo? O que eu preciso fazer? Pessoal, a primeira etapa de qualquer processo de intensificação, de qualquer projeto, de qualquer coisa que você vai fazer para melhorar na sua fazenda, é um diagnóstico. É entender como é que está a situação atual. Se você não sabe de onde você está partindo, qual é o ponto de partida, qual é a situação atual, você não vai conseguir traçar um caminho, traçar um plano para que você alcance o seu objetivo. Então, primeiro, a gente tem que entender aonde a gente está. Depois, a gente tem que entender aonde a gente quer chegar. E a terceira etapa é traçar o plano. O que muita gente faz é só o plano. Não sabe onde está, não sabe onde quer chegar, mas está fazendo. Está reformando pasto, está botando cerco, está botando coxo. Na maioria das vezes, é um investimento que está sendo mal implementado, mal conduzido, poderia ter sido feito de outra forma ou até mesmo em outro momento, mas como a pessoa não sabe onde a fazenda está e não sabe os resultados que ela quer alcançar, não sabe aonde que ela quer chegar com a fazenda, não tem como ela planejar isso. Então o primeiro ponto sempre vai ser diagnóstico da situação atual. Você precisa saber onde que você está, você precisa saber qual é a situação da sua fazenda agora. Depois você vai pensar aonde que ela vai chegar, aonde você quer que ela chegue. Quantas vacas, quantos garrotes, quantos boi gordo, quantas arrobas produzidas, quantos bezerros nascidos, quantos mil faturado, quanto você quer no bolso, isso aí você vai pensar. Para depois você traçar o plano entre o ponto A e o ponto B e conseguir entender o que você precisa fazer para sair de onde você está e chegar aonde você quer chegar. Quando eu falo desse diagnóstico, pessoal, você precisa entender literalmente tudo. Você precisa conhecer a sua fazenda, você precisa saber quantos hectares de pasto você tem, quantas cabeças de cada categoria, qual o peso médio aproximado de cada categoria, de cada pasto, de qual capim que ele é formado, se está bem formado ou não, se tem presença de daninhas, se tem solo exposto, se é um pasto que dá para intensificar ou não, ou se ele é muito morrado, se ele é muito quebrado, se não anda trator, se tem muita pedra. Você precisa saber o que você tem na sua mão para começar a desenhar o seu projeto de intensificação. Você precisa planejar em relação a receitas e despesas, quanto está custando a sua fazenda por mês, por ano, ou por cabeça. Você precisa saber se você tem dívida futura, você tem que pagar a terra, você tem que pagar financiamento de máquinas, você tem que pagar financiamento de gado. Você precisa ter isso planejado, você precisa ter isso anotado para que você consiga traçar um plano para alcançar isso aí. Beleza, João, mas e agora? E depois? Vou fazer todo esse levantamento. E o que eu faço depois disso aí? Qual que é o melhor momento para começar a intensificar? Nós estamos numa arroba de baixa, a gente não está conseguindo pagar as contas. E aí, como é que eu vou fazer para intensificar? Quando é o melhor momento? Começo, não começo? Será que eu espero a arroba subir? E eu te digo o seguinte, o melhor dia para você começar a intensificar sua fazenda era ontem. O segundo melhor dia é hoje. Independente se a arroba está em baixa ou se a arroba está em alta, você tem que começar a intensificar. E é melhor ainda se a gente começar a intensificar numa arroba de baixa. Por mais que pareça o pior cenário possível, por mais que pareça que esse preço nunca vai voltar ao que era, o valor da arroba nunca vai voltar ao que era, se você conseguir intensificar nos ciclos de baixa, você vai conseguir colher um resultado maior no ciclo de alta. Lembra o que eu falei antes, a pecuária é uma atividade de ciclo longo, assim como o ciclo pecuário. Essa arroba não vai voltar aos patamares de antes do dia para a noite. Assim como você também não vai conseguir intensificar sua fazenda do dia para a noite. Então comece a intensificar no ciclo de baixa para colher mais arrobas, para colher resultados melhores no ciclo de alta. Se você começar a intensificar no ciclo de alta, você vai colher esses resultados. Por mais que você produza mais, mas você vai colher os resultados no ciclo de baixa, com a arroba valendo menos. Qual que é o problema disso? Geralmente quando a arroba sobe, tudo sobe junto. Sobe o milho, sobe a soja, sobe o adubo, sobe o vermífugo, sobe o sal mineral. Então se você começar a investir e intensificar no ciclo de alta, você vai estar pagando tudo caro. E quando você for colher, provavelmente a arroba vai estar mais barata. Não que ainda não vale a pena você intensificar. Mas o momento de baixa de mercado
desde que você tenha um planejamento financeiro correto, é o melhor momento para intensificar. Porque quando a arroba voltar para o pico dela, você vai estar colhendo muito mais arrobas do que você colhia antes. E aí, pessoal, dando uma dica aqui de como você pode fazer para intensificar da maneira correta, aonde você pode começar a agir para intensificar, onde vai ter mais resultado, eu trago uma coisa aqui que a gente aplica na metodologia do Pecuária 15.1, que é onde a gente mais age, que é onde a gente mais atua, que é onde a gente mais busca melhorar. Que é o seguinte, quando a gente fala em melhorar resultados na pecuária, a gente tem 3 coisas. A primeira coisa é nutrição. É a base. Nutrição a gente fala de comida, de suplementação, de capim, beleza? A segunda coisa é a parte sanitária. Vou colocar aqui sanidade. E a terceira coisa é a genética. O que acontece? Eu já vi em várias fazendas e você também já deve ter visto. Fazendas que investem muito em genética, investem lá na ponta do triângulo da pirâmide e não investem na base. Fazenda que tem pasto mal formado, fazenda que tem pasto sujo, pasto degradado, não fornece uma suplementação de qualidade. Então a fazenda faz IATF, faz transferência de embrião, tem um monte de touro caro, mas ela não pensa em nutrição. Então a primeira coisa que a gente tem que focar é em nutrição. E aí nutrição a gente fala de capim, fala de manejo, né? A gente viu no vídeo passado lá que não adianta só produzir muito capim se a gente não sabe colher capim. Então é capim, é manejo, é área de coxo, é água. Qualidade de água, pessoal, muita gente não pensa na água. A gente até vê algumas fazendas lá com capim até relativamente legal, bem manejado, mas você vai ver a água é uma porqueira, uma nojeira. Quando a água está com uma qualidade ruim, está com uma qualidade baixa, o animal deixa de comer porque ele está com sede, ele deixa de comer porque ele não está tomando água. Então, às vezes, a gente acerta no capim, acerta no manejo, mas está pecando na água. Então, a gente tem que pensar em nutrição, pessoal. Que a água é capim e a suplementação, beleza? Depois que a nutrição está adequada, aí a gente naturalmente pensa em sanidade e depois em genética. Não adianta a gente pensar em genética, no melhor touro, no melhor sêmen, na melhor vaca, no melhor protocolo reprodutivo, se a fazenda tem problema com nutrição, se a fazenda não tem capim. Pode colocar o melhor touro, o melhor sêmen da face da terra. Se não tiver capim, ele não vai desempenhar, o bezerro, o filho dele também não vai desempenhar, não vai expressar todo o potencial genético que ele tem. A partir do momento que ele tem condição de nutrição, né, que ele tem condição de desempenhar tudo aquilo que ele pode desempenhar, aí sim ele vai expressar a genética dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é em nutrição. E os 2 principais pontos de nutrição que a gente tem que agir é em capim e água, beleza? Depois a gente pensa em suplementação. O nome já diz, suplementação. Ele é um suplemento, então ele não faz parte do principal. É importante sim, mas principalmente água e capim. Depois, naturalmente, a gente vai pensar em sanidade e genética, tá? Mas antes de tudo isso, vamos pensar em comida. Ah, João, mas eu tô sem dinheiro agora, essa roupa de baixo me pegou de calça curta, eu não consigo intensificar agora não. Como é que eu faço para fazer esse trem aí se eu não tenho dinheiro? Gente, lembra o que eu falei lá no começo do vídeo? Existem técnicas e coisas que você pode mudar e melhorar sem precisar gastar nada. Só pelo fato de você estar assistindo esse vídeo já é um ponto positivo. Mas trazendo para o lado prático, existe uma técnica de manejo de pasto que pode ajudar você a aumentar a quantidade de animais dentro da fazenda, aumentando a eficiência de colheita sem você gastar nada. Você só precisa mudar o hábito de pastejo dos seus animais e forçar eles a comerem o que você quer que eles comam. Se você deixa o animal escolher, ele vai escolher o que é melhor para ele, não o que é o melhor para você. E na maioria das vezes, isso faz com que fazendas de pecuária colham menos capim do que elas produzem. No começo desse vídeo eu citei um outro vídeo que eu postei semana passada que falava justamente dessa técnica de manejo. Tá? Depois você vai lá e assiste. Mas é uma técnica que você consegue implementar já amanhã na sua fazenda se você quiser sem gastar nada. Basta você querer intensificar e querer mudar a realidade. Isso vai trazer o melhor resultado do mundo, o maior resultado do mundo? Vai colocar muito dinheiro no seu bolso a ponto de você revolucionar a sua fazenda? Provavelmente não, mas isso já vai te permitir dar um resultado um pouco maior, tá? Com esse resultado um pouquinho maior, com você ganhando um pouquinho mais, sobrando um pouco mais do seu bolso, te dá mais fôlego para você intensificar da maneira correta uma outra parte. Aí você já não vai mais pensar em só mudar o hábito de pastejo dos animais, você já vai pensar em dividir mais os pastos,
colocar um pouquinho de adubo, colocar uma água encanada. Enfim, existe um universo de coisas aí que dá para fazer para a gente intensificar, só citei algumas aqui como exemplo. Mas a ideia é o seguinte, com essa pequena melhoria que você pode fazer gastando pouco, que você pode fazer sem gastar nada, você já vai conseguir pôr um resultado um pouquinho maior, pôr um pouquinho mais de dinheiro no seu bolso, e com esse dinheirinho a mais você consegue investir em uma outra parte da propriedade, e aí isso vai virando uma bola de neve, né? Essa outra parte da propriedade que recebeu o investimento vai produzir mais, que ela vai bancar a intensificação de uma outra parte, que banca a intensificação de uma outra parte, e assim por diante. Então não ter dinheiro não é desculpa, porque tem coisas que você pode fazer sem gastar nada. Resta saber se você quer fazer isso, né? Ou se você só vai assistir esse vídeo e não vai nem ao mínimo testar a técnica para saber se realmente funciona ou não, para ver se realmente aquilo ali faz sentido para a sua realidade, para a sua fazenda ou não. E aí, para os que estão pensando em intensificar, para os que estão com sangue no zóio querendo já utilizar essa técnica aí que você não vai gastar dinheiro nenhum para melhorar e começar a melhorar um pouquinho sua fazenda, eu já tenho um recado. Toma cuidado quando você começar a intensificar sua fazenda. Porque a partir do momento que você começar a intensificar, perceber que o pasto está melhor, perceber que o gado está mais bonito, e perceber depois mais dinheiro no seu bolso, isso aí gera um efeito colateral enorme. Então já estou te avisando. Toma cuidado antes de começar a intensificar. Porque quando você vê tudo isso, você vai querer intensificar sua fazenda inteira. Só que existe uma regra, uma regrinha que eu utilizo na metodologia Pecuária 15.1, que é aquela que eu falei lá no começo do vídeo, que é a metodologia que eu utilizo nas minhas consultorias, nos meus treinamentos. No Pecuária 15.1, a gente não intensifica 100% da fazenda. A não ser que ela seja 100% irrigada, mas é muito difícil a gente ver isso, então a gente não intensifica 100% da fazenda. E a gente faz isso para garantir que o sistema produtivo como um todo, que a fazenda como um todo, não entre em colapso. E o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, pessoal, quanto mais intensificado é um sistema, maior a chance dele dar errado. E aí a gente não está falando só de dar errado porque foi planejado errado ou porque foi executado errado. A gente está falando de coisas que não estão no nosso controle. Imagina que você está lá com 10 garrotes por hectare, comendo 2, 3 quilos de ração cada um por dia. Para você manter 10 garrotes por hectare, provavelmente você vai ter que adubar bastante. O capim cresce numa velocidade muito rápida, numa quantidade enorme. E aí, por exemplo, deu uma dor de barriga no tratorista ou deu uma dor de barriga no motorista que ia entregar o adubo na sua fazenda e você não conseguiu adubar no momento correto. Ou se por acaso você conseguiu adubar, mas ficou sem chover. Ou por outro lado, se você adubou, choveu, só que choveu tanto que também atrapalhou o capim. Uma coisa é quando acontece esses erros, quando você está com uma cabeça, 2 cabeças por hectare. Outra coisa é quando você está com 10 cabeças por hectare. O seu problema vai ser muito maior com 10 cabeças do que com 1 ou 2 cabeças. Você concorda comigo? Se faltar um adubo ou se der algum problema num sistema de rotacionado, com uma taxa de lotação altíssima, o capim vai no chão, porque é muita cabeça comendo ali. Então aquele capim é rapado, por mais que seja um rotacionado. Coisa que não aconteceria se você tivesse só 1 ou 2 cabeças por hectare. E é por isso que a gente não intensifica 100% da fazenda na metodologia. A gente sempre deixa uma parte separada, que é chamada de área escape. Caso aconteça alguma dessas coisas aí que atrapalhou o seu planejamento, e que pode fazer o sistema entrar em colapso, você tem uma parte da fazenda reservada como uma área de escape. Por exemplo, você está lá com o seu rotacionado com 10 garrotes por hectare, deu algum problema de adubo, de chuva ou qualquer coisa, enfim, independente do problema, mas um problema que vai fazer o capim rebrotar menos e crescer menos ou numa velocidade menor, você pega lá 5, 6 garrotes, né? Vamos falar por hectare, a gente estava com 10, você pega de 5 ou 6 garrotes por hectare, joga para a área de escape. A sua área de escape vai dar uma rebaixada, mas você não vai judiar, você não vai acabar com o seu rotacionado. Tá? Você consegue ir equilibrando. Mas é óbvio que essa área de escape tem que ser bem dimensionada dentro do projeto. Senão você tem uma área produzindo muito dentro da fazenda e outra área produzindo pouco. E aí, às vezes, se você for jogando a média uma pela outra, você vai estar produzindo a mesma coisa que você já produzia. Não é essa a ideia, senão você está tendo um trabalho a mais produzindo a mesma coisa. A sua área produtiva, a sua área intensiva, tem que produzir muito e a sua área escape também tem que produzir mais do que você estava produzindo. Mas ela tem que ter uma margem aqui para suprir essa área intensiva caso alguma coisa dê errado.
E de novo, quem tem acesso à metodologia do Pecuária 15.1 ou para as fazendas que têm a minha consultoria, isso aí já está tudo incluso. O pessoal não precisa se preocupar em como dimensionar isso aí. Já está sossegado, porque a área produtiva dele, a área intensiva dele vai estar produzindo muito e com certeza a área de escape já vai estar ali bem dimensionada, bem projetada para suportar o baque caso alguma coisa dê errado. Pessoal, a ideia do vídeo de hoje era essa, era explicar um pouco a diferença entre pecuária intensiva e pecuária extensiva. Infelizmente, a maioria das fazendas de pecuária do Brasil ainda praticam essa pecuária extensiva, tradicional, né, com baixa produção, com baixa rentabilidade, mas existe um estudo que mostra que até 2030, em torno de 50% a 60% dessas fazendas, né, desses pecuaristas, vão sair da atividade. E eles não vão sair da atividade porque eles não querem mais tocar a atividade. Eles vão sair da atividade porque eles vão ser expulsos, porque não vai ter mais lugar para eles num mercado tão competitivo como a gente está vendo aqui. Aqui mesmo na minha região é difícil de você já ver uma pecuária extensiva. Ou você vê pecuária intensiva ou você vê lavoura. Então não tem mais pecuária extensiva aqui. E isso vai acontecer em toda a extensão do nosso país, beleza? Se você quer intensificar, começa devagar, não saia fazendo um monte de rotacionado, jogando um monte de adubo de calcário, colocando coxo bebedouro, aumentando suplementação, enfim, começa devagar, implementa uma nova técnica, testa, vê o resultado, vê se deu bom, vê se deu ruim, melhora para a próxima e assim por diante, né? Você consegue um resultado pequeno hoje, colhe aquele resultado e aplica esse resultado em outras coisas, melhora aquele processo de intensificação, aquilo que você já implementou, e aí sim você vai conseguindo construir resultados maiores ano a ano dentro da sua fazenda. No vídeo de hoje era isso, um forte abraço e até o próximo episódio.